Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo é um salmo que nos transmite confiança. É exatamente o propósito desse salmo, trazer à nossa memória a fidelidade de Deus. Esse salmo tem como proposta nos situar em Deus. Em momento de grandes lutas e calamidades, o povo de Israel recorria a esse salmo para se sentirem seguros. E nós hoje também devemos recorrer à palavra de Deus, pois nela há promessa de fidelidade, de que Deus jamais nos desampara. É interessante observarmos o Salmo 46 inicia já de uma forma altissonante, ele já inicia com um brado, um cântico de entusiasmo, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavra nosso, ela está relacionada ao aspecto comunitário desse salmo. Esse salmo deveria ser declamado ou louvado em um momento de coletividade. O nosso aqui está mostrando que esta fidelidade de Deus e a esperança que esse salmo nos mostra e nos traz é para o povo da aliança. Esse salmo, a palavra nosso aqui no primeiro verso, está remetendo aqui à aliança sinaica. A aliança sinaica, mas também a fé do povo hebreu ali, do povo de Abraão, os filhos de Abraão. Mas nós hoje não estamos mais no contexto da aliança sinaica, mas estamos no contexto da aliança ali do Monte Calvário, a aliança do sangue de Jesus Cristo. E é muito interessante observarmos que não devemos perder o foco da nossa caminhada. Ao meditar nesse salmo, eu propunha a lembrarmos da fidelidade de Deus, e você sabe que Deus é fiel, do cuidado de Deus, você sabe que Deus tem cuidado de você, e nós realçamos aqui, o salmo ele está realçando aqui esses atributos do Deus que é vivo, poderosíssimo, o Deus eterno, o Deus que domina todas as nações. Mas e nós, aonde nós estamos nesse salmo? O nosso nos faz lembrar da oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que começa com o Pai Nosso que está no céu. É interessante que, ao pensarmos que dentro da oração do Pai Nosso, nós devemos fazer também de forma comunitária, entendendo que quando nós falamos com Deus, nós falamos dentro do contexto de que nós estamos dentro de um povo, fazendo parte de um povo, e devemos respeitar a abrangência e os limites desse povo. O que nós temos visto nesses dias é que cada dia que passa,
nós nos tornamos mais egoístas, individualistas. A política, a cultura que tem surgido nesse tempo eu penso em mim e em mais ninguém. Para que eu esteja bem, eu preciso me isolar às vezes daqueles que são um peso para mim. E é interessante que nunca foi esta a proposta da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus nos mostra que a paz da comunidade é a minha paz, mas a guerra da comunidade é a minha guerra. O sofrimento do povo de Deus é o meu sofrimento. É interessante que há uma advertência no Novo Testamento que diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nós temos visto que cada dia que passa isso tem mudado. Nós nos tornamos e temos sido obrigados a nos tornar cada dia mais frios. Há um apelo a um pragmatismo nos últimos dias, e às vezes até os púlpitos das igrejas têm sido, ao invés de se pregar a palavra de Deus, tem sido substituído aí por palestrantes que ali estão para motivar as pessoas e às vezes até mesmo trazer algumas lições que não são bíblicas. Lições como: vocês devem se relacionar com pessoas fortes, vocês devem buscar pessoas que são melhores do que você para estar com elas. É interessante que, ao pensar assim, nós estaremos contradizendo-nos, pois se eu tenho que buscar pessoas mais fortes do que eu para me relacionar com elas, e se esse conselho é dado de forma geral, então essas pessoas que são mais fortes do que eu, elas vão olhar para mim também com desconfiança, pois de fato eu sou muito pequeno, eu sou fraco. Mas o Evangelho não nos ensina esse tipo de comportamento. O Evangelho nos ensina a suportar os mais fracos, a acolher os mais fracos, a cuidar uns dos outros, a ajudar aquele irmão que tem menos força, ou o mais frágil do que eu. Essa é a proposta do Evangelho. Nós precisamos retomar a nossa origem, a origem bíblica do servir a Cristo, dentro do contexto da comunidade da fé cristã, entendendo que eu preciso sim olhar para o meu irmão, orar por ele. Quantas pessoas estão sendo deixadas para trás, exatamente porque os homens buscam exatamente essa individualidade e buscando essa aspiração de ser super-homens, super-mulheres, infalíveis, e veem alguns como fracos e peso para suas vidas. E eu tenho assistido, tenho ouvido queixas e tenho estado com pessoas que têm sido deixadas para trás. Pessoas que foram deixadas para trás porque julgaram que essas pessoas eram fracas, ou essas pessoas tinham defeitos irreparáveis. Essas pessoas, elas foram julgadas como peso para a comunidade, elas foram deixadas, esquecidas, mas não é esta a proposta do Evangelho. A mensagem da vez hoje é ser forte, você é vencedor, você é poderoso, você pode mais, mas o que o Salmo 46 nos ensina é que não há nada em nós. Nós estamos aqui imersos a grandes problemas, o mundo está um caos. É interessante que a razão de estarmos bem não é porque somos fortes, ou somos melhores um do que o outro, não. É porque Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é nele que nos abrigamos. Ele é socorro bem presente. Entenda, aqui há uma ênfase no socorro está presente. Não é um socorro apenas presente, mas bem presente, ou seja, o Senhor jamais deixará de nos socorrer. Vindo a calamidade, o Senhor é o socorro bem presente. Vindo as dificuldades, Ele estará nos ajudando, Ele é o nosso suporte, Ele é que nos ergue, que nos levanta, Ele nos faz triunfar as adversidades e sermos firmes na tribulação. Os versos 2 e 3 vai mostrar que nós, segundo aqui agora o contexto de que somos
também povo de Deus, como o povo de Israel, ali no Antigo Testamento. Não estamos isentos a vivermos dias difíceis na terra. E é interessante que o salmista ele coloca, no primeiro momento, algum tipo de eventos cataclismáticos, eventos de ordens naturais, para realçar as adversidades, ou para tentar traduzir que tipo de adversidades, que tipo de problemas nós poderemos viver. Depois ele vai dizer sobre os problemas que os próprios homens causam, os problemas de ordem bélica, as guerras que os homens travam entre si. Mas o verso 2 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. O verso 3 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É interessante que aqui mostra exatamente um momento difícil, um momento terrível, mas antes de ser narrado esse momento, o salmista, ele traz aqui uma palavra importantíssima que você deve atentar, essa conjunção conclusiva que diz portanto, ou seja, antes do problema nós temos a certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Portanto, não devemos temer, independente do que se forma aí diante de nós, independente dos montes serem lançados para o meio dos mares, independente do que podem estar ocorrendo de ordens naturais, ou no contexto geopolítico, no contexto de guerras, ou de pestes, independente do que esteja ocorrendo, nós devemos ter a nossa confiança no Deus a quem nós servimos, o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel e jamais muda, jamais se esquece de nós. É interessante que o verso 4, ele inicia então, mostrando aqui um contraste, um marcante contraste, entre o que está ocorrendo com o mundo, o que pode ocorrer com o mundo dentro dos seus problemas, dentro daquilo que ele pode nos oferecer, como adversidades, circunstâncias. Ele mostra que há um ambiente de paz para aqueles que estão guardados com o Senhor, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que buscam abrigo e têm o seu abrigo em Deus. Diz assim o verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Percebe que enquanto lá as águas espumejam, enquanto lá o mar é bravio, é revolto, e parece que tudo está se dissolvendo, em um caos, aqui o rio, as correntes, elas são calmas, tranquilas, elas transmitem paz. Essas correntes, segundo o verso 5, é o próprio Deus que diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Essa cidade, ela é firme, esse local, ele é seguro, ele é um local de paz e de segurança, porque é Deus que está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ou seja, Deus, ele não está além, a quem Deus está conosco. Ele prometeu, e Deus conosco hoje é Jesus, Emanuel. Ele disse que não nos deixaria. Ele é a paz, ele é o rio de vida. Ele propôs àquela mulher no poço de Jacó, dizendo para ela: olha, mulher, se você pedir, se você entendesse quem é esse que está diante de vós, você que pediria, e ele lhe daria água viva, essa água que jorra do seu interior. É exatamente isso que nós precisamos ter em Deus, termos esta água que recebemos, esse rio de água viva que recebemos do próprio Cristo, e não apenas para estar em nós como o mar morto, que só recebe, mas e retém para si, mas
que tenhamos água viva jorrando também do nosso íntimo, como jorrou de Cristo para nós, que possamos também comunicar essa graça para as outras pessoas. Esse é o aspecto comunitário da nossa fé. Nós não podemos viver de forma isolada. Aqui, queridos, no verso 5 ainda, o finalzinho diz que Deus ajudará desde antemanhã. Essa parte, última parte do verso 5 nos leva ao Salmo de Davi, o Salmo 30, versículo 5, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Aí a parte B diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança do cristão. É por isso que o cristão, ele espera, ele aguarda, ele não desanima, ele não volta atrás, ele sempre vai ter motivo para sorrir, pois ele sabe que para a noite dele virá um amanhecer do cuidado de Deus. O choro pode durar uma noite, ele pode começar lá às 6 horas da noite e durar até próximo da alva, mas há uma promessa que essa noite que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, não será perpétua, ela não eternizará. O Senhor virá com o sol, com o seu sol que traz paz, que traz segurança, que trará novo sorriso para a sua vida. Então, temos essa esperança que, independente da noite que estamos vivendo, temos a certeza de que haverá a alegria antes mesmo que amanheça. Você pode estar até vivendo um momento onde você diz: olha, eu estou como se fosse a meia-noite, o momento mais escuro, de trevas da minha vida. Mas pare e pense, depois da meia-noite já começa então o amanhecer, começa o despontar do sol, e assim será na vida daqueles que nunca desistem de esperar, de aguardar no Senhor. O verso 6 mostra o comportamento das nações, mostra exatamente o que nós devemos esperar desse mundo. Esse mundo jamais terá essa paz tão desejada, essa paz que é razões para governadores, para nações se reunirem e dialogarem, e fazerem juramentos, e fazerem alianças e mais alianças. Não haverá essa paz que eles buscam, uma paz sem Deus, uma paz sem Cristo, pois esse mundo não conhece essa paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. E o verso 6 diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. As nações, elas estão bramindo, elas estão intrigadas desde a queda de Adão. Os homens nunca mais conseguiram viver em paz. Já começou dentro da própria casa de Adão, quando um dos seus filhos violenta ali, mata o outro. Depois nós vamos ver que isso vai se propagando para as demais gerações. E hoje nós vemos que os homens, quando estão em relativa paz, eles estão planejando a guerra. Quando os homens estão em algum tipo de paz, é porque eles estão ali, de certa forma, pressionados por alguma outra potência militar. Mas o Senhor, Ele faz ouvir a sua voz, é na voz do Senhor que virá a paz. E na voz dEle que Ele faz ouvir, e essa voz é interessante que está lá no verso 10. Olha qual é a voz que o Senhor nos faz ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Os homens buscam exatamente esse destaque, buscam a primazia, buscam se colocar no lugar de Deus, detetores máximos do poder. Por isso a guerra, eles querem domínio. Mas Deus, Ele se levanta e faz ouvir a sua voz, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu ainda poderia parafrasear: eu sou o único Deus, como ele diz lá em Isaías 43, no verso 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador.
ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém poderá fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, da mesma forma, aqui esse salmo mostra o Deus que é soberano, que independente das nações estarem enfurecidas umas contra as outras, no momento em que ele levanta a sua voz, então ele subjuga aquele que está subjugando, ele vence e abate aquele que está abatendo as nações. É ele, com a sua voz, que destrói todos os exércitos da terra. O verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso ele convida-nos no verso 8, dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ou seja, o Senhor, ele assola os assoladores. O Senhor não faz guerra com o homem de paz. O Senhor faz guerra com aqueles que querem usurpar do poder que pertence a Deus, com aqueles que afrontam a sua santidade, o seu reino que é eterno e universal. Então o Senhor, ele se levanta então, e ele faz com que sejam assolados todas as potências da terra. E o verso 9 diz: ele põe termo à guerra, ou seja, ele termina, ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Ou seja, independente agora de onde está esse povo, não é mais apenas dentro dos limites ali da Palestina, aonde o povo da aliança estava, não, mas até nos confins do mundo, ele põe fim na guerra. Essa é a promessa escatológica, a promessa de que não haverá mais guerra, a promessa de que ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros do fogo. Percebe que ele está fazendo guerra contra a guerra. Ele quebra, é uma palavra que aparentemente é negativa, mas ele quebra o quê? Ele quebra o arco. Ele não quebra a ordem das coisas, ele quebra aquilo que está tirando a ordem das coisas. Ele quebra o arco, ele despedaça, mas ele despedaça o quê? Ele despedaça a lança. Ele queima, mas ele queima o quê? Os carros no fogo, todos os recursos bélicos, todo o poder no qual o homem se estriba será subjugado para que a paz realmente reine na terra. Essa é a promessa que foi nos feita de que as armas de guerra serão transformadas em ferramentas para se plantar, para se cuidar da terra. A promessa de que não apenas os homens viverão em paz, mas que também os animais, eles não mais serão predadores, eles não mais estarão em intrigas, eles não mais se atacarão, mas o filho do bezerro vai pastar juntamente com o leão, e viverão em paz. Esta é a proposta de Deus, voltar a trazer aquilo que nós perdemos lá no Éden, sarar essa terra, mudar o curso da história. Meus amados irmãos, Deus, ele tem promessas eternas para nós, e nós devemos esperar e confiar nele. Por isso, se você está com o coração atemorizado, se você está agitado, agitada, se você não sabe o que fazer, então não faça nada, apenas confie no Senhor, como diz o verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então clamemos e declamemos, como o salmista nos convida no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus amados irmãos? O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é o nosso Deus, o Deus que nos deu o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa encontrar você aonde você estiver nesse momento, seja na sua casa, trazendo paz aí,
fazendo com que seja dissolvido toda oposição na sua casa, mediante ao som da sua voz, a sua palavra. Que as intrigas, que as brigas, as contendas sejam dissolvidas à voz do nosso Senhor. Que Deus possa te dar paz.